Salve galera, eis-me aqui mais uma vez, né? E esse vídeo é bem polêmico, mas eu tenho que fazer, não tenho alternativa, né? Nem todos gostam como eu me refiro quando eu digo sobre o pão. Bom, mas hoje as pessoas gostando ou não gostando, eu vou falar o que eu acho, porque é meu pensamento, eu tenho certeza do que eu estou falando, não tenho nenhuma dúvida, então eu tenho que falar. Então eu vou dar o nome desse vídeo de A Caixa Preta do Trigo. Abrindo a caixa preta do trigo, do pãozinho tão famoso pela manhã, né? Meu nome é Jair Rosa, mentor físico espiritual de duas pessoas na longevidade. Bom, eu vou começar conscientizando as pessoas. E o meu início, ele não é tão fofinho, não é tão flexível, né? Eu digo assim, ó, não é possível que as pessoas não acreditem ainda o quanto esse trigo, esse pão vem fazendo mal na sua vida, na vida da sua família. Esse trigo vem destruindo praticamente uma parte da população. Esse trigo vem deixando as pessoas doentes. Eu estou falando do trigo, tem várias outras coisas, mas o trigo é um fator muito predominante em cima da nossa mesa, dentro do nosso armário. Ele está em todo lugar, em vários lugares tem lá o tinhoso do trigo, né? Nas bolachas, em quase todos os empacotados, nós temos o tal do trigo. Bom, vou falar alguns males que são evidentes que o trigo causa no corpo. Primeiro, o principal, né, de todos é a permeabilidade intestinal. Talvez as pessoas não estão se importando com isso porque não é muito divulgado, não é muito falado, ninguém quer. Não é interessante para as indústrias sair o pão do mercado, sair a farinha do mercado. Ela gera muito, né? Então não é interessante. E isso vem causando vários tipos de doenças. Por quê? Porque coisas que não eram para sair do intestino estão vazando e indo para o sangue, causando vários tipos de doenças. Por isso que todo dia aparecem novas doenças autoimunes, né? Segundo, a obesidade, o excesso de peso. Dá uma olhada, de 50 anos para cá, como as pessoas vêm engordando e vêm achando tudo isso tão normal. Olha a quantidade de dores, de indisposições, dores de cabeça, enfim, obesidade, a diabetes, tudo causado por um potencializador, que no caso é esse trigo. Não digo só ele, mas ele é um grande potencializador. Então, ele é um criador de gordura. Um criador de gordura mórbida, um criador de gordura que vem fazer com que você fique sedentário, que você fique cada vez mais desanimado, cada vez você fique mais viciado. Então, para algumas pessoas que ainda acham que tem algum benefício o pão, se ele fosse bom, não viciava. Nada. Deus não faz nada que nós nos tornemos dependente que seja bom. Isso não é bom. Se fosse bom, nós não ficaríamos dependentes. E depois as pessoas vêm sendo dependentes de outras coisas, né? Que é dos remédios. Detalhe, tem muita gente que ainda acha que é um nutriente, que é um carboidrato bom. Cara, é um carboidrato vazio, não serve para nada. Bom, eu vou falar um pouco na base científica da transformação desse pão. Muitas pessoas não buscam saber o que seria o glúten, né? Que seria essa massa plástica, eu digo sintética, que vem fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais viciadas. O pão foi transformado, primeiro foi jogado Roundup em cima dele para que a planta se tornasse uma planta mais forte, depois o Roundup foi evoluindo, aí fazendo com que a terra também ficasse mais infértil, menos produtiva para não ter minhoca, para não ter esses bichos que dão na terra. E em cima os animais que voam também, para eles não ficarem voando por ali. Então, quer dizer, o trigo é uma planta que não serve para nenhum tipo de animal, depois que é jogado ali esse Roundup. Tendo em vista que depois que joga esse Roundup, né, ela vira uma semente sintética, que você não precisa mais tirar a semente dela. Não, você vai lá numa empresa que o laboratório produz essa semente, você compra ela e você planta. Até mesmo tornou meio que um monopólio. São pequenas, pequenas, quer dizer, são poucas empresas que dominam todo esse ramo dos transgênicos, dos pesticidas, que tomam conta praticamente do planeta inteiro.
Vou falar um pouco disso. Uma delas é a Monsanto. A Monsanto ela foi comprada pela Bayer. É tipo brincadeira, né? É tiração. A Monsanto é uma das maiores produtoras de transgênicos e pesticidas no mundo. Tem algumas outras maiores. Tem uma chinesa, acho que é a Siagent, tem a DuPont, tem outras grandes empresas. Elas são muito milionárias, muito grandes. Você tem ideia? A Monsanto foi vendida pela bagatela de 66 bilhões de dólares pela Bayer. Então quer dizer que nós temos uma empresa que faz remédios que comprou a empresa que faz pesticidas. Não, nós temos a empresa, a indústria que produz a doença, que é a mesma indústria faz os remédios que supostamente curam as doenças. Para você ver como são as coisas. Então, eles fazem uma aliança, digamos uma aliança do mal, né? Agora eu vou colocar duas passagens bíblicas. Eu já falei para vocês na ciência, se vocês pesquisarem um pouco mais, vocês entenderão o processo, como foi construído o glúten, que é uma semente sintética. Não é mais uma semente como as outras sementes, uma semente de uma laranja. Não, não é mais isso. É uma semente criada num laboratório, uma semente reforçada, que vai dar um trigo ali, não, esse trigo não vai ter bichinho, esse trigo vai dar o ano inteiro, esse trigo não vai ter problema lá com nenhuma larvazinha, não. É um trigo totalmente puro, industrial, sintético. Aqui em Deuteronômio, Deus está passando as leis diversas, né? Ensinando o povo a viver. Falou, meu, faz essas coisas que vai dar certo. Se vocês não fizerem, não vai dar certo, vai dar errado. E é o que está acontecendo. Em Deuteronômio 22, 9 diz assim, ó, não plante outra semente na sua vinha, para que não profane toda a produção. Deus está falando assim, ó, cara, não mistura a semente não, cara. Planta aí cada um no seu quadrado que vai dar certo. Porque quando mistura, tira a originalidade, a identidade, muda as características, isso vai dar errado. Não faça isso. Tem outra passagem aqui em Levítico, diz assim, ó, é Levítico 19, 19. Não permita que os seus animais se juntem com um de espécie diversa. Isso também já deu errado uma vez. Uma vez não, ainda dá. Na China, quando foi permitido criar animais para consumo próprio, deu ali um monte de coisa errada. Muitas doenças começaram a se proliferar ali no mundo inteiro. Isso foi um grande erro e até hoje isso acontece. Não é divulgado, mas até hoje isso acontece ainda. Sobre os animais. E ele diz assim, ó, não plante semente de duas espécies no seu campo, no seu terreno. Então ele falava assim, cada espaço você vai plantar um tipo de semente. Cara, isso é muito louco, porque na biologia mesmo, as plantas, elas quando elas estão uma próxima da outra, elas parece que elas olham, elas querem ficar igual a outra. Por isso que é uma das partes que toca em mim também, né, cara? Isso é muito louco. E outra, elas não poderiam se misturar, não poderia misturar. Então ela não queria que a gente estivesse perto, nem que crescessem junto ali. E o homem fez muito pior, cara, do que isso. O homem, no começo, ele até fez uma semente transformada, modificada. Ele até modificou um pouco a semente. Só que depois ele vendo o poder que era o trigo, ele falou: não, cara, a gente tem que fazer essa parada dar o ano inteiro e sem problema, sem dar trabalho para nós. Vamos tirar os bichinhos de todos os lados. E o futuro da Monsanto provavelmente é infertilizar mesmo a terra, para que eles não tenham problema com nada. Essa Monsanto também, ela é dona de um outro alimento, subalimentos do tinhoso também, que são esses óleos transgênicos, esses óleos hidrogenados. Tudo isso aí é produzido por elas. Pensa, duas coisas que vêm do tinhoso, tá nas bolachas, nos macarrões, em sorvete, um monte de coisa que tem glúten, que tem o óleo do tinhoso e a farinha do tinhoso. Pensa, olha quanta coisa ruim que está indo para dentro de nós. Duas coisas feitas pela mesma indústria que está dominada. Bom, vamos lá. Ó, aqui eu vou falar, mas toda vez que eu coloco essa parábola aqui, não dá legal, porque as pessoas. Mas é uma historinha, vamos dizer que é uma ilustração que eu vou colocar aqui, qual a minha cabeça vai longe, às vezes eu penso coisas, mas não tem nada a ver, tá? Que eu vou falar. É só uma historinha que tá. Vamos lá. Diz assim, ó, tá em Mateus 24. É o próprio Jesus dizendo. Ele diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo.
Está dizendo que o homem semeou uma boa semente do campo, esse é o reino do céu, que vai dar frutos bons, que vai dar frutos bonitos, frutos gostosos. Aí ele diz assim, no 25, mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Está dizendo aqui no meio do trigo. Cara, isso foi à noite. Então, há muitas coisas, muitas leis favorecendo uma pessoas, favorecendo alguma indústria, favorecendo os grandes poderes, elas são decididas na calada da noite. Quando ninguém está por perto, e esse povo, essas pessoas, esses atratores, eles são dominantes, eles dominam o mundo. E um dos que domina o mundo é essas empresas que têm domínio sobre esses alimentos e sobre esses remédios. Então, nós temos aqui bases bíblicas, base científica, para que você entenda o quanto isso vem fazendo com que as pessoas transformem coisas que está dando errado hoje em dia. Eu não me esqueço, a Bíblia é muito sábia, né? Até mesmo o homem, para fazer coisa errada, ele ele se espelha na Bíblia. Na época do José do Egito, o Egito se tornou o país mais rico, mais poderoso do mundo inteiro. Por quê? Porque José do Egito teve a ideia de armazenar trigo. E o trigo foi o que manteve praticamente uma boa parte do mundo, todo mundo comeu literalmente na mão dos egípcios, e as pessoas viram o poder que tinha o trigo. E hoje estão fazendo a mesma coisa, só que um trigo totalmente transformado, totalmente modificado. Olha, preste atenção numa coisa. Se você não consegue ter controle sobre essas coisas, ela não é boa. Porque quando não temos controle sobre um alimento ou qualquer coisa, é porque nós estamos viciados. E quando nós estamos viciados numa coisa, nós somos como escravos, dependentes daquilo. E a palavra diz: não devemos ser dependentes de nada que seja externo. Fica a minha dica aí. Olha, aberta a caixa preta do trigo. O trigo não é do bem, o trigo é do mal.